uma alegria estar nessa casa, compartilhar desta semana, né, que eu estou vendo que foi preparada com muito carinho aqui no Lucas Pérez Neto. E a gente vai refletir juntos essa noite, com muita tranquilidade, muita serenidade, o tema que nós fomos convidadas a desenvolver, que é saúde e espiritualidade. Quando a gente pensa nesse tema, um monte de coisa vem na cabeça, né? Principalmente os temas relacionados ao sofrimento, como a doença ou adoecimento. O que a gente quer saber é como ser saudável, tendo mente, corpo e espírito saudável. Então a gente vai desenvolver um pouquinho de como isso tem sido trabalhado na sociedade, na nossa cultura, no mundo de uma forma geral. A gente fez um pouco de um apanhado de alguns artigos científicos, os textos de Jesus, nosso mestre, da doutrina espírita, para reunir conhecimento de diversas áreas para ajudar a gente a refletir com mais profundidade esse tema, tá bom? Quando a gente fala disso, a gente precisa entender como, por exemplo, na nossa cultura, o brasileiro lida com a sua espiritualidade. Um artigo científico que está nessa revista Ciência e Cultura, no volume 68, esses dois autores, eles pesquisaram e identificaram que 95% dos brasileiros declaram ter uma religião. Destes, 83% consideram a religião muito importante para a sua vida e 37% frequenta algum serviço religioso, pelo menos uma vez por semana. Então a gente vê que a vivência na religiosidade no Brasil ela é bastante expressiva. E ao contrário do que se imagina, o nível educacional, a renda, a raça não estão associadas com a expressão da religiosidade. Então, em linha com o sincrotismo brasileiro, 10% frequentam até mais de uma religião. É muito interessante a gente ver isso. Para a gente mapear esse entendimento, a gente vai perguntar: o que é saúde? O que significa saúde? O que é estar saudável? Então a gente vai pegar na Organização Mundial de Saúde, né? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é somente a ausência de doenças. Porque a gente pensa assim: se eu não estou doente, significa que eu estou saudável. Mas a ausência de doença não significa necessariamente saúde, porque a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E aí que a gente vai começar a entrar na questão da espiritualidade. A Organização Mundial de Saúde coloca a parte espiritual no item social, porque aí entra todas as religiões do mundo inteiro, mas ela já considera que não é possível se considerar saudável se eu não tenho uma boa vivência comunitária, se eu não tenho a mente e os pensamentos equilibrados. Ou seja, saúde não é só bom funcionamento do corpo, diz respeito a um completo bem-estar. Eu posso estar com a mente equilibrada, com o corpo legal, mas eu não convivo bem com as pessoas ao meu redor. Comunidade tem a ver com família, o meu bairro, o meu trabalho. Então não estou em completo bem-estar. Se a gente vai estender, porque aqui no centro a gente pode fazer isso, para o campo espiritual, significa também estar em harmonia com a espiritualidade, que é a comunidade dos espíritos. Olha que interessante. Isso quer dizer não desenvolver desafetos no mundo espiritual. Então a gente já está ampliando mais o conceito de saúde. Então não diz respeito só a uma experiência física, material ou psíquica, psicológica. Também a gente já está adentrando no nível espiritual. E aí? E a espiritualidade? Se esse é o tema, o que é espiritualidade? Esse é um tema amplo, né, pessoal? É um tema muito complexo. Mas para a gente simplificar, é tudo aquilo que tem qualidade, que revela intensa atividade religiosa ou mística,
misticismo, religiosidade. Qualquer tipo de experiência religiosa que nos liga ao sagrado é uma forma de espiritualidade. Seja na Índia, na China, na Austrália, numa tribo no interior da Amazônia, no Brasil. Quando a criatura já está desperta para algo mais além da matéria, ela já está compreendendo que a vida é mais que o mundo material. Existe algo a mais. Todas as tribos no mundo têm uma experiência mística religiosa, têm uma intuição do divino. E essa intuição, com a experiência, com a cultura, ela vai se desenvolvendo. Nós viemos de uma linhagem da tribo de Davi, judia, cristã, espírita. Mas se você tivesse nascido no Japão, você talvez seria shintoísta, seria budista, seria outra religião, o que não deixa de ser espiritualidade e não deixa de ser ligado com a nossa saúde. Como a nossa espiritualidade, a nossa forma de nos ligar a Deus é mediada por Jesus na nossa cultura, é nele que a gente vai se basear na noite de hoje. Se eu estivesse na Índia, talvez eu estaria falando de Shiva. Se eu estivesse no Japão, eu estaria falando de Buda. Mas como nós estamos no Brasil, somos cristãos e somos espíritas, o nosso alicerce de espiritualidade é Jesus. E a nossa saúde está relacionada ao conhecimento daquilo que Ele nos ensinou e a nossa relação com esse Cristo maravilhoso. Este trecho, a princípio, pode parecer que não tem nada a ver com o tema, mas aos pouquinhos a gente vai destrinchar e vai perceber que está totalmente ligado. Isso aconteceu num episódio junto aos discípulos e quem nos contou isso foi o Mateus. Essa cena se desenvolve num momento de extremo sofrimento de Jesus. É quando ele sobe, ao Getsemane e ele vai orar num momento de agonia, como diz as Escrituras, antes do episódio do Calvário. E aí Mateus conta assim: mas ao retornar à presença de seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou para o Pedro: não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Então ele diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou. Aqui tem muita coisa acontecendo. Tem muito ensinamento aqui nessa simples leitura. Quando ele diz assim para Pedro: ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo. O que significa esse sono? O que significa estar dormindo? Quando a gente está dormindo, a gente tem consciência das coisas da nossa realidade? Aqui Jesus não fala só do sono físico, é o sono espiritual. Nós muitas vezes estamos adormecidos para a espiritualidade. Vivemos uma vida materialista, nos preocupamos com as coisas do cotidiano e estamos adormecidos para a realidade espiritual, que é a realidade que nos evidencia, que nós participamos e é o nosso cotidiano, só que a gente não está desperto para ela. Quando Jesus fala: por que você estava dormindo? Não pôde vigiar apenas uma hora? O que é esse vigiar apenas uma hora? É estar atento. Atento ao mundo externo, não somente, mas atento ao próprio coração, aos próprios pensamentos, ao próprio mundo interior. Está vigilante diante das coisas que acontecem,
dentro de você e fora de você. O que te causa raiva, o que te causa inveja, o que te causa irritação. Estar atento e vigilante. E não apenas deixar que os impulsos, os instintos, deem vazão automaticamente. Então, parece que é uma simples conversa, não parece? Mas é mais profundo do que a gente pensa. Em alguns lugares a gente vê escrito orai e vigiai, mas a leitura correta é primeiro vigiai e então orai. Por que isso é tão importante, essa ordem? Porque eu preciso estar atento ao que está acontecendo dentro de mim. E estando atento ao meu mundo interno, eu elevo o pensamento a Deus em oração. E aí começa a espiritualidade. Aí começa o contato com o que é divino superior a mim, que vai me trazer o amparo, a orientação, a proteção e o entendimento que eu preciso para lidar com os problemas. Os problemas que estão, na verdade, dentro de mim. A gente vai desenvolver aqui, a gente vai destrinchar isso, vai conseguir entender. Por que que os problemas reais da nossa vida têm a sua sede no pensamento? Num pensamento que se transforma numa emoção, que se desdobra numa atitude. Então Jesus diz, o Espírito está pronto com certeza. Essa frase é importante. Jesus está dizendo que o nosso Espírito é de natureza divina. Ele tem todas as potências da divindade. Nós estamos vivenciando uma experiência material, mas nós somos espíritos divinos e nosso espírito está pronto para ser desperto e na matéria desenvolver as potencialidades da alma. Por isso Jesus diz, a carne é fraca, porque é lentamente que o espírito, nós vamos evoluindo e desenvolvendo através da experiência material, que vai nos auxiliando a aprender ao que a nossa querida irmã cantou: calma, paciência, alegria, e um dia aprenderemos a amar. Quando nós aprendermos a amar, nós vamos entender que tudo aquilo que a gente chama de amor, na verdade é apego, desejo e posse. O amor é aquele que Jesus nos ensinou, e ele é o maior remédio, a cura para todas as nossas enfermidades. Com a mente nesse evangelho, vamos seguindo. Todas essas experiências de religiosidade, a nossa conexão com o mundo espiritual, tem uma explicação científica, tem uma explicação tangível. Como Jesus nos conhece? Como que o Mestre sabe os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas dores? Como Ele sabe de todos nós, os filhos dessa terra? Através do fluido cósmico universal. Jesus está conectado conosco e nós conectados a Ele através do fluido cósmico universal, e através dele que somos tutelados, orientados. Esse fluido está em toda parte, dele deriva o fluido material, o fluido espiritual. Allan Kardec disse isso no livro A Gênese, no capítulo 14. E aí a gente vai começar a penetrar um pouquinho do que causa saúde e o que causa adoecimento. Nesse capítulo, no item 15, os espíritos dizem assim: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos. Quem atua sobre os fluidos? O pensamento. Como o som age sobre o ar. Vocês escutam a minha voz, porque há uma vibração no ar que ecoa no equipamento auditivo, que vibra numa frequência em forma de símbolo e dá um entendimento para o cérebro. Olha quanta coisa acontecendo, não é? Então, ele nos traz o pensamento como o ar nos traz o som. Isso é importante guardar.
E aí, nesta salada toda de pensamento, de fluido cósmico, começa as nossas questões internas. Porque nós achamos que os nossos pensamentos são só nossos. E aí veio a doutrina espírita nos esclarecer aquilo que o Paulo tinha dito em suas cartas, quando ele fala: uma nuvem de testemunha vos observa. O mundo espiritual está em contato, comunhão e inter-relação conosco, gente, o tempo todo. Os nossos pensamentos, que se transformam em emoções e atitudes, automaticamente, o tempo todo é influenciado pelo mundo espiritual. Meu Deus, o que a gente faz? O que é meu? O que é um espírito que está me influenciando? Vamos lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? O que eles respondem? Nesse sentido, sua influência é maior do que você supõe, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Nossas atitudes, a nossa vida, às vezes está sendo coordenada por uma inteligência que não é a nossa. E aí, nesse ponto, é interessante a gente perceber: eu estou sendo bem influenciado ou não estou sendo bem influenciado? Isso vai depender da nossa busca, da nossa vontade, do nosso coração. A nossa procura, o que é importante para nós, tem uma frequência que se harmoniza com a mesma frequência, e as entidades que eu vou atrair. Trocando em miúdos, se eu sou uma pessoa muito ligada ao dinheiro, às posses e aos bens, eu vou vibrar nessa frequência e vou atrair os irmãos que vibram na mesma frequência. Se eu sou ligada à música, eu vou atrair espíritos que gostam de música. Se eu gosto de jogos, de vícios, eu vou atrair os irmãos que têm o mesmo gosto. Se eu gosto de estudar, de aprimorar, é isso que eu vou atrair para a minha vida. Não tem segredo. Então nós influenciamos e somos influenciados de acordo com o nosso mundo interior. E é isso que vai influir no nosso processo interno, na nossa saúde, no nosso equilíbrio. Quem somos nós neste mundo? Eu gosto muito desse desenho. O espírito, ele não tem uma forma específica. Ele é uma vibração divina, é uma centelha divina, dizem os espíritos. E para se manifestar em determinado globo, em determinado planeta, ele precisa de uma forma. Essa forma é o perispírito, é aquele que dá forma e envolve essa luminescência divina que é o espírito. Para ter experiência na vida física, ele precisa de um corpo, que é o corpo físico. Então, o corpo, ele vai receber as influências do espírito através do perispírito. Portanto, a gente já está chegando lá. Quando o corpo adoece, quem adoeceu primeiro foi o espírito. A cura está onde? No espírito. Eu posso tratar o corpo, remediar as infecções, o adoecimento do corpo. Mas se eu não trato a alma, se eu não trato a sede do problema, as doenças, as enfermidades, as dores e os sofrimentos vão continuar se manifestando no corpo físico através de experiências de adoecimento. É muito importante a gente entender, porque a ciência atual no planeta só enxerga o corpo físico e está abrindo espaço para o corpo mental, que é a psique, que são as doenças psicológicas, psicossomáticas. Só que isso é um terreno que ainda está sendo desenvolvido. Nós, aos poucos, vamos compreender que a sede da vida está no espírito e a expressão do espírito é o pensamento. E o pensamento é uma vibração. Portanto, nós vibramos o tempo todo. Cada vibração tem uma frequência específica de onda. Se eu toco um violino, um acorde X, a música e o som vai vibrar numa frequência X. Se eu toco um tambor,
um batuque, um atabaque numa frequência Y, ela vai vibrar nessa frequência. Uma pode ser harmoniosa e a outra pode ser confusa, desorganizada. As frequências harmoniosas causam saúde e bem-estar. As frequências dissonantes causam sofrimento e dor. Fácil entender isso, não é? E aí vem uma coisa muito legal. Cada pensamento, cada fluxo tem uma frequência. E essa frequência é que vai nos trazer o bem-estar ou o mal-estar. Frequências baixas causam mal-estar, adoecimento, sofrimento e dor. Frequências elevadas causam bem-estar, harmonia, paz e tranquilidade. Fácil entender, não é? Tranquilo entender. Vamos trazer para a nossa vida real. Sentimentos de apego, orgulho, ciúmes, vaidade, egoísmo, arrogância são sentimentos de frequências baixas. Por que são baixos? Porque estão relacionados à vida material. E a matéria é densa. Veja, esse objeto é um conjunto de átomos, moléculas, prótons e nêutrons que estão vibrando. Só que eles estão condensados. Isso aqui é ferro, tem um tipo de molécula específica e está condensada. Então nos parece sólido, pesado e denso. A música que foi tocada aqui também é uma frequência, só que ela é sutil, ela é suave, ela é imaterial. Percebendo a diferença? Então os sentimentos densos, eles acabam se solidificando no nosso corpo. Começa na sede do espírito, se manifesta no perispírito e se materializa no corpo. Está começando a fazer sentido as coisas que a gente vive no dia a dia, não está? Está dando clareza para a nossa realidade. A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. A vida está no espírito, não está no corpo. Se eu ou qualquer inteligência superior, qualquer pessoa, se desligar do corpo físico, romper o elo de ligação do espírito com a matéria, em poucas horas o nosso corpo biológico se decompõe. Não tem vida. Mesmo que eu coloque submetido a máquinas para ser transferido um órgão para um transplante, por exemplo, isso tem um limite. A vida não está no corpo material. A vida humana está no espírito. Portanto, nós temos uma única vida, com várias experiências materiais. O corpo perece, o espírito jamais. E aí Kardec pergunta na questão 196, é o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou é o espírito que interfere no corpo? Já conversamos sobre isso, o que os espíritos respondem? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Então olha, os espíritos superiores respondem de uma forma muito simples, muito óbvia, e usam um termo, apodrece. É esquisito pensar que o nosso corpo vai apodrecer, vai voltar a ser terra. E eu falo para vocês, gente, trabalhei na equipe de transplante de órgãos do hospital de base, acompanhei algumas cirurgias de transplante. Como o nosso corpo, depois que perde a vida, cheira mal. Animal não cheira tão mal quanto o corpo físico. Então, olha o que nós somos, esse composto de carbono, azoto, oxigênio e água, é o nosso corpo. E esse corpo é só uma veste. Todas as vezes que nós experimentamos um tipo de adoecimento, uma dor física, uma infecção, um problema de saúde X, catalogado pela ciência na CID-10, por exemplo, diabetes, hipertensão,
fibromialgia, colesterol, problema no fígado, problema no rim, seja qual for, aquela materialização tem a sua sede no espírito. Em algum pensamento ou emoção vivenciada em algum momento do tempo e espaço da nossa existência, seja nesta encarnação ou seja em outra. A sede está no espírito. Muitos irmãos, nós lemos na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Entre o Céu e a Terra, Os Mensageiros, são obras que André Luiz vai trazendo para a gente a compreensão de que os nossos débitos contraídos como seres divinos precisam ser quitados, precisam ser equacionados na vida. Algumas enfermidades que a gente chama de congênita têm a tua sede numa existência anterior. Porque a gente às vezes pensam, né? Como pode uma criança de 14, 13 anos ter cirrose hepática? Eu atendi no HB. Cirrose hepática não vem do consumo excessivo de álcool, de problemas com medicação, não é uma lesão no fígado? Como que uma menina que nunca bebeu já vem com uma cirrose hepática gravíssima a ponto de ter que transplantar um órgão? A ciência não tem explicação. Vai buscar na genética, vai buscar na construção do genoma, mas nós espíritas já temos o entendimento de que esse órgão já veio lesado no perispírito. E ao se materializar no corpo, a gente já identifica que é um irmão, ou somos nós mesmos, que tivemos algum compromisso relacionado àquela experiência. E viemos para expurgar essa experiência que é contrária à lei de Deus. Tá tranquilo entender isso? Faz todo sentido pra gente, né? E aí a gente vai seguindo. Meu Deus, o que é isso daí? Nossa Senhora! Isso aqui é um átomo, gente. Um átomo e um neurônio. Para a gente entender quem somos nós, nossas partes pequenininhas, o que nós somos. Veja bem. Esse átomo que está do lado de cá, como que o átomo emite luz? Veja, o núcleo dele fica bem no centro. É composto de prótons e nêutrons, que são elementos do átomo. Em volta dele, tá vendo? Tem essas bolinhas que parecem os planetas, né? Muito semelhante. E essas bolinhas são chamadas de elétron. O que tem no espaço de uma órbita a outra? A ciência fala que é o vácuo, o vazio. Nós sabemos que aí está o fluido cósmico universal. A distância que separa um elétron de um outro é maior do que a distância que separa um gol num campo de futebol oficial do outro gol. Proporcionalmente falando, é gigantesca. O que existe no meio de um elétron e outro? O vácuo? O vazio? Não. O fluido cósmico universal. A presença de Deus. Deus ocupa esse espaço. A presença do Cristo. A presença de Jesus. Cada átomo unido a outro átomo, vamos pensar num quebra-cabeça, forma uma molécula. Por exemplo, a nossa água que a gente bebe tem 2 moléculas de hidrogênio e uma molequinha de oxigênio. Ela é simplesinha, né? Então, mas essa simplicidade dela compõe mais de 86% do nosso corpo. Nosso corpo é basicamente água. E essas moléculas são influenciadas o tempo todo pelo pensamento. Olha que interessante. Nós somos vibração. Cada átomo, cada molécula compõe o que vocês vão ver do lado de lá, um neurônio. O que é um neurônio? É uma célula que fica no cérebro. O neurônio se junta para transmitir informação? Não. Olha que interessante. No meio dele tem uma coisa chamada fenda sináptica,
transfere impulso elétrico, que é a informação do pensamento. Então, o nosso pensamento é impulso elétrico? Sim, é impulso elétrico. O nosso pensamento são impulsos elétricos, como a gente viu aqui nos átomos, que transformam em informação, que são codificadas. Mas o pensamento está no cérebro? Não. O cérebro é só um instrumento. A música está no violão? O violão é só um instrumento. A música tem outra natureza, da mesma forma que o pensamento. O cérebro é como se fosse o violão e o pensamento, a música. Mas, para a nossa experiência atual, nós precisamos de um instrumento, que é o corpo físico, que é mediado pelo nosso cérebro. E aí que está todo o nosso cuidado com a nossa vida. Esse equilíbrio físico, mental e espiritual, ele é dinâmico, ele acontece o tempo todo. Os hindus, há mais de 4.000 anos atrás, eles conseguiram perceber que nós temos centros de força, que eles chamaram de chakras, que significa em sânscrito roda. São essas rodinhas que a gente vê aqui. Existem vários chakras, mas 7 principais. Esses centros de força é o que nos conecta com o mundo material e o mundo físico. É através dele que nós recebemos a energia que os hindus chamaram de prana. E nós chamamos, Kardec chamou, de energia vital, energia espiritual. Quando a gente come um alimento, quando a gente bebe alguma coisa, essa bebida e esse alimento, o ar que nós respiramos, além do oxigênio, do carbono, tem energia vital, tem essa vitalidade, que é essa energia que sustenta o nosso espírito. Essa energia vital que nós chamamos, esse prana que os hindus chamam, ele é sutil. Sutil como é o pensamento. E nós os captamos através da prece, da oração. A oração a gente sempre associa ao pensamento positivo, mas existem formas de pensamento que nós emitimos como se fossem orações, mas que são negativas. Reclamação, vitimismo, falta de gratidão, desejar o mal do próximo. É uma forma de assimilar do meio ambiente energias deletérias que vão ser transmitidas para o nosso corpo e se transformarão em adoecimento, infecção, uma dengue, uma gripe, uma hepatite. Sabe lá o que irá se materializar. Veja, nesse ambiente nós temos uma infinidade de vírus e bactérias. Confere? Ciência isso. Aqui, se a gente passar um cotonete e colocar no microscópio, a gente vai ver um monte de micro-organismos. É provável que diferentes vírus estejam aqui. Por que a gente não sai daqui com HIV, com hepatite C, com tantas outras doenças? Porque nós temos um sistema chamado sistema imunológico, que em contato com esses vírus, estando em boas condições, combatem a proliferação e os retiram do nosso organismo. Um sistema imunológico saudável combate o dia inteiro infinitas doenças. E hoje a ciência já sabe que o nosso sistema imunológico está relacionado ao estresse. Quanto maior o estresse, que tem a ver com sobrecarga de pensamentos, atividades, quanto mais nervosismo, ansiedade, angústia, raiva eu tenho, menor fica o meu campo imunológico e eu fico mais suscetível às enfermidades. Isso no mundo material para o corpo e para o espírito também. Quanto mais baixos meus pensamentos,
mais em sintonia eu estou com as mesmas frequências. E aí acontece um negócio chato demais, porque se chama potencialização. Um pensamento que era desse tamanhozinho de mágoa, se eu não faço o que a gente fez no começo da nossa conversa de hoje, vigiai, se eu não sou vigilante como Jesus tinha prescrevido, esta pequena mágoa se transforma em ressentimento, se transforma em rancor, se transforma em ódio, desavença, inimizade, hipertensão, problema cardíaco. Olha, por que eu coloquei aquela leitura no começo? Para a gente chegar e entender aqui. O vigiar e orai é uma profilaxia de saúde. Estar atento aos meus pensamentos é fundamental para a saúde. Quem ia falar isso, né, se não fosse a doutrina espírita? Nos trazer esse entendimento de vigilância. Porque aí eu abro a porta para essa frequência. Todos os espíritos que estão na mesma faixa vão estar em sintonia comigo. E eu me torno uma antena de captação dessa frequência. E o que era uma simples raivinha, um simples ressentimento, por que ela falou assim comigo, por que meu chefe fez isso, o que será que a minha esposa está fazendo, começa os ciúmes, começam as fantasias, vem a neurose e as brigas. Percebe? Os espíritos que estão naquela frequência vão começar a emitir seus pensamentos e eu vou captá-los. Às vezes o espírito que está me obsediando não está diretamente interessado na minha vida. Ele apenas está emitindo aquele tipo de pensamento e eu estou captando. Realmente ela não respondeu minha mensagem? Deve estar me traindo. Deve estar com outro. E aí começa aquele monte de pensamento tóxico, pensamento predador, que vai causar uma gama de sofrimento completamente desnecessário. Fruto da nossa invigilância. E por que Jesus coloca o orai? Porque através da oração eu realinho os meus pensamentos. Eu volto ao equilíbrio. Eu me reeduco. Me reharmonizo e, como diz a minha avó, deixo de ser besta, né? A gente fala, deixa de ser besta, pronto, já entendeu tudo. Para de ficar pensando ilusões, fantasias, pensamentos que não têm base de realidade. Tem a ver com a nossa ignorância espiritual. Por que esses pensamentos vêm? Porque eu não tenho um repertório interno que me dê base e equilíbrio. Que repertório interno é esse? Conhecimento. Conhecimento do Evangelho, conhecimento da doutrina espírita, conhecimento da vida de forma geral. E o principal, conhecimento de si mesmo. Autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu estou harmonizado com quem eu sou, do jeito que eu sou mesmo, com os defeitos, com as qualidades, eu me torno uma criatura mais equilibrada. Eu sei o que eu posso, eu sei as minhas dificuldades, as minhas inseguranças, e paro de transferir para o outro os equívocos e ignorâncias que são meus. Ficar apontando o dedo no outro, um defeito do outro, que na verdade é meu, que eu ainda não consegui trabalhar. Isso acontece demais nos relacionamentos de todos os tipos, seja no trabalho, dentro de casa, com os filhos. Você é assim, você é assim, você é assim. E tudo aquilo que a gente fala do outro, no fundo a gente está falando de nós mesmos. Olha só. E o mais engraçado é que a gente não tem consciência, né? A gente fala projetando no outro o nosso mundo interior. E é essa projeção no outro
tem a ver com a nossa falta de conhecimento de nós mesmos. Daí a importância de se autoconhecer para ter saúde, para ter equilíbrio, para ter o bem-estar. Conforme a gente vai seguindo aqui, eu coloquei esse desenho para a gente entender, por exemplo, cada campo de força está ligado a um tipo de órgão, um conjunto de órgãos, está relacionado. Plexo significa conjunto de inervações que se ligam a determinados órgãos. Vamos dar um exemplo bem simples. Hoje a gente só está pincelando, não é um estudo aprofundado. Mas quando a gente pega, por exemplo, o chakra do sexual, que é o chakra depois do básico, ou do plexo solar, eles estão ligados, na sua frequência, a energias mais materializadas. Raiva e ansiedade são sentidas no plexo solar, aqui ó, bem na barriguinha da gente. E eles vão se ligar ao estômago, que vai vir gastrite, vai vir úlcera, vai vir mal-estar, vômito, diarreia, né? A gente fica ansioso, dá um monte de piriri, dá ansiedade, dá um monte de coisa. Por quê? Esse sentimento está ligado a um conjunto de energias que se materializam num conjunto de órgãos. Tudo está interligado. Tudo está intimamente relacionado. Mente, corpo e espírito. Aí do lado a gente tem o nosso sistema nervoso central, nosso equipamento de manifestação da alma. Olha que bonito. Ele é composto pelo cérebro, a medula espinhal, por onde passa todo o fluxo de energia do prana, da energia vital, que é captado pela coroa através da oração, dos bons pensamentos, de uma leitura edificante. Quando eu me abro para ler um bom livro, escutar uma boa música que me cause bem-estar, ter uma conversa agradável, uma oração buscando agradecer e ligar a Deus, eu abro esse chakra, eu abro esse campo e me torno receptível às energias sutis da espiritualidade. No passe, a gente recebe isso. Essa energia vai fluir pelo meu perispírito, nutrir as células perispirituais, como no átomo que a gente viu, vai aumentar a frequência, vai gerar luz e equilíbrio para o corpo físico. Vê como que é o circuito? Como é a frequência? A oração é uma necessidade vital. Um dia nós vamos compreender que a nossa principal fonte de alimentação não é a comida, é a prece, são os bons pensamentos. E vamos compreender também que são os pensamentos que podem ser para nós também venenos letais, se eu não cuidar dos meus pensamentos. E no pensamento tem uma bendita coisa chamada memória. Ai, memória. O que é memória, gente? É a capacidade que a gente tem de adquirir, armazenar e evocar as informações. Hoje ela é entendida como a capacidade que alguns seres vivos têm de a gente adquirir, armazenar e evocar informação. Então, a memória ela pode ser sensorial, de trabalho ou de longa duração. O que acontece? Eu tenho uma experiência na minha vida, aquela experiência fica registrada na memória e em determinado momento eu evoco aquela experiência, eu acesso aquela memória. Isso pode acontecer intencionalmente ou não. Essa memória pode não ter uma clareza, ela pode vir em forma de sentimento. Às vezes eu experimentei algo numa vida passada e quando eu vivencio aquela situação, eu não sei por que me causa X sentimento, ou de angústia, ou de medo, ou de saudade. E se eu não trabalho esses sentimentos, se eu não trabalho essas experiências,
aquilo vai perpetuando na minha vida e muitas vezes se torna um trauma, uma dificuldade de lidar com determinadas situações. As nossas primeiras relações na infância, por exemplo, elas são muitas vezes determinantes para a nossa vida hoje. Como eu lido com o pai e a mãe, como foi a minha criação, como foram as minhas experiências. E é com base nessas experiências que eu lido com as pessoas hoje. Quando eu passo por uma experiência ruim com alguém, aquilo fica ecoando dentro de mim. Estava conversando com um companheiro agora no intervalo. Aquilo fica ecoando dentro da gente. E se eu não trabalho esse sentimento se torna uma energia tóxica que também se transforma em adoecimento, em algum problema físico, alguma doença, alguma enfermidade. E é por isso que esquecer é tão importante quanto lembrar. Olha só. E aí está a sede de que Jesus nos ensinou, o perdão. O perdão das ofensas. Não existe saúde se a gente não aprende a perdoar. Perdoar é perder a mágoa daquela lembrança, perder a revolta daquela experiência, entendeu? Então perdoar não é só falta de memória, tem a ver com memória emocional. Eu lembro do que aconteceu, mas eu não sofro mais com aquilo. Essa é a diferença, é isso que significa perdoar. Aquela vivência não me causa mais mal-estar, não me causa dor, não me fere mais. E a saúde vai estar justamente nesse equilíbrio, esquecer e lembrar. E aí que surge o nosso grande desafio. Como eu faço para lembrar das coisas que eu não quero lembrar, mas eu lembro, e além de lembrar eu sofro com isso? É uma magoazinha, uma tristeza, uma saudade, um ressentimento, uma dor, uma raiva. Por que esse sentimento acontece quando vem essa memória? Como eu posso trabalhar isso daí para não sofrer? Porque no frigir dos ovos, os nossos sofrimentos são disso, não são? Das experiências que a gente tem, do sentimento que vem com elas e da bendita memória que fica o tempo todo martelando nas ideias. É preocupação, é saudade, é um tanto de coisa. Tá todo mundo esperando uma fórmula mágica, né? Faz isso. Jesus nos deu a receita. Está no Evangelho. Não é mágica, é exercício. É treino. Eu começar a educar o meu orgulho e a minha vaidade. Por que eu me sinto ferido? Porque eu fui ferido no meu ego. Eu fui frustrado. Eu fui ferido no meu interesse. Fulano não me quis. O meu ego disse, tinha que querer. Por isso que eu sofro. Fulano falou assim comigo e me magoou. A pessoa fala o que ela quiser. Se você se magoou, tem a ver com você, não com ela. Tem a ver com como você lida com as palavras, como eu lido com as palavras. Porque o que as pessoas dizem tem a ver com elas, não tem a ver comigo. Se eu vou trazer aquela palavra para mim ou não, é uma decisão que eu vou tomar naquele momento. Me identificar com aquela acusação ou não me identificar. E o Chico falava uma coisa muito interessante que o Emmanuel ensinou para ele. Se aquilo que a pessoa fez para você, se aquilo que ela te disse, ela tinha razão, não tem por que você se revoltar ou se magoar. Afinal, ela tem razão. E se ela não tinha razão? Também não tem motivo, afinal, ela não tem razão. O que ela disse não é uma verdade, o que ela falou não procede, então não acolhe no coração. Mas geralmente quando fere, é porque de alguma forma pegou lá dentro da gente. Então o primeiro processo que a gente experimenta é de raiva, nervoso, irritação. A gente fala a famosa palavra, que absurdo isso, como pôde fazer isso? Eu não acredito. Pronto, primeira etapa. Segunda etapa, parar para pensar.
Aí começa o que Jesus ensinou: vigiai e orai. Para e respira, silencia e ora. Na oração eu elevo o pensamento, me sintonizo com o meu anjo da guarda, me sintonizo com frequências elevadas e vejo a situação com mais clareza. E é essa clareza que vai fazer com que um problema que para mim estava enorme, ficar pequenininho. A gente dá muita importância para algumas coisas que não tem importância nenhuma. É puro ego. Depois que passa um tempo, você fala: nossa, não acredito que eu me desgastei e sofri tanto por isso. Hoje que estou mais maduro, olho para trás e vejo o quanto perdi tempo num sofrimento desnecessário. Isso já aconteceu com vocês? Quanto a gente sofre com os coleguinhas da escola, lembra? Que mata a aula, o outro que passa cola, a professora que não deu a nota. Hoje, que importância isso tem na sua vida? Foi coisa de menino, né? Mas naquela época foi um sofrimento desesperador. E no futuro, esse sofrimento que a gente tem muitas vezes, se a gente tiver maturidade, vai ficar pequenininho. E o que a memória entra nisso? É lidar com a lembrança de uma forma pacificada. Olhar a situação com outro óculos. A gente tem que fazer um exercício todo dia, é difícil esse exercício. A gente está muito acostumado a usar o óculos da vítima, né? A gente se sente vítima do mundo, vítima da vida. Como é que isso foi acontecer comigo? Essa prova veio no endereço errado, Deus errou de endereço. Essa história de o frio menor que a coberta é mentira, porque eu não estou dando conta, né? A gente fala assim. E a gente acha que nós não merecemos aquilo que nós estamos vivendo. A gente acha isso. Quando a gente tira esse óculos de vítima, de criança mimada, de espírito birrento e coloca o óculos da consciência, que o Evangelho e a doutrina espírita nos dá, nós passamos a ver a vida de uma forma pedagógica. A gente passa a encarar os problemas como lição, como aprendizado e como oportunidade. E no fundo é exatamente isso que são. O que eu estou aprendendo com essa dificuldade? O que esse problema na minha vida está fazendo em mim e me transformando? A vida toda eu fui uma pessoa nervosa e impulsiva, vamos supor. E de repente eu lido com um problema que eu sou obrigado a ter calma e equilíbrio, para o doce não desangar, não zangar que a gente fala, né? Eu sou uma pessoa muito que fala sem pensar. A vida vai lá e me coloca numa situação que se eu falar e não pensar, dá tudo errado. Ou eu perco o emprego, ou eu perco o casamento, ou eu dissolvo a família. Entende? As pessoas difíceis são maravilhosas, são os nossos maiores professores, porque elas nos constrangem a melhorar, elas nos constrangem a ter disciplina emocional, elas nos constrangem a ter humildade, a ter equilíbrio, a ficar quieto, não falar sem pensar. As pessoas difíceis nos educam a ter maturidade, elas nos ajudam. O que a gente quer muito, sair de perto delas, se possível não conviver, mas aí ela é o seu pai e a sua mãe, não tem jeito. É seu chefe direto, é um filho, não tem pra onde correr. Tem gente que corre dos filhos, né? Eu já vi. Acontece, mas tem vezes que não dá para fugir. Você é obrigado a amadurecer. E aí que entra a beleza da vida. Porque é para isso que a gente está aqui.
Quanto tempo eu vou ficar nessa experiência? O tempo exato do aprendizado espiritual. Lição aprendida, lição superada. Olha que lindo. O que a gente faz? Fica macetando barro, né? Como diz minha avó, cercando frango. Não aprende, continua cometendo os mesmos erros, continua no mesmo comportamento, querendo que a vida seja diferente. Diferente tenho que ser eu. A vida é a vida. Se eu quero transformação na minha vida, quem tem que mudar sou eu. Eu que tenho que trocar o óculos que eu enxergo outra pessoa, a forma de encarar as situações. É difícil sozinho, por isso que a gente tem religião, por isso que a gente tem amigo, por isso que a gente tem companheiros e companheiras de jornada, para nos auxiliar a ver as coisas de outra forma. Porque às vezes a gente vê a vida assim, só enxerga de um jeito. Vem uma pessoa e nos convida a olhar diferente, a ver a situação de outros olhos, a encarar o problema de uma outra forma, a não colocar tanta lenha na fogueira. Se você não coloca lenha na fogueira, o que vai acontecer com o tempo? Ela vai apagar. Existem problemas que são assim. É só eu não alimentar o problema, deixar que a sabedoria do tempo, o equilíbrio universal divino, organize em todas as coisas, com sabedoria, humildade, serenidade. Por isso que Chico dizia, e os espíritos orientaram a ele, por exemplo, que o silêncio é uma prece. Conversava com o irmão também no intervalo, uma frase que tem sido dita, né? É melhor ter paz do que ter razão. Numa discussão eu tenho que escolher ser feliz ou estar certo, às vezes. E é uma escolha difícil, porque há momentos que é preciso dizer, é preciso falar, denunciar o erro, mudar o curso das coisas, corrigir injustiças. Não é o tempo todo que temos que ficar em silêncio, mas existem situações que não dependem de nós. Muitas vezes o nosso palpite é lenha na fogueira. O silêncio é a paz que a situação precisa. É a paz que o meu coração precisa para ter equilíbrio e não movimentar energias deletérias dentro de mim mesmo. A vida é um grande desafio, não é? Quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o nosso corpo sente tudo isso, gente. Toda esse turbilhão de experiências são sentidas pelo corpo. O corpo, o sofrimento, muitas vezes ele é o alívio para uma mente aflita, ansiosa e sofrida. Às vezes a dor é um instrumento de alívio. Olha que estranho isso. A psicologia traz essa noção. A dor em algumas situações é deslocada da mente para o corpo, de forma inconsciente. Ela surge como um sintoma físico, representando de uma forma complexa um conflito que é psicológico, problemas psicossomáticos. Às vezes eu não sei lidar com uma situação, eu vivo um conflito interno muito grande, um conflito que eu não tenho nome, pode ser um medo, pode ser saudade, e eu não consigo expressar em palavra, eu não consigo falar dos meus sentimentos, e aí eu adoeço. Já ouviram o Drauzio Varela falar? Para não adoecer, fale dos seus sentimentos. E é exatamente isso. Aprender a reconhecer o que está sentindo e comunicar o que se está sentindo. Veja, olha a diferença. Numa conversa, para organizar alguma situação, geralmente a gente faz assim: você fez isso, você me deixou triste, você me deixou magoado, você falou assim. A gente só aponta para o outro. É diferente de eu dizer assim: quando você fez assim, eu fiquei triste. Você não está acusando, você está comunicando o seu sentimento.
E você tem o direito de sentir qualquer coisa, você é humano. Fiquei com muita raiva quando você agiu daquela forma. Você não está julgando o outro, você não está condenando a ação, você está comunicando o que você sentiu naquela situação. Numa situação de conflito, isso pode às vezes até resolver, porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem pensar e nos magoam sem a intenção de magoar. Quando você comunica, ela toma consciência, eu sei que a pessoa não gosta que eu faça isso, não vou fazer de novo. Se eu fizer de novo, vou pedir desculpa, porque às vezes foi por impulso. O diálogo fraterno regula as relações, equilibra as emoções e traz saúde no lar, traz saúde no trabalho, traz saúde para o corpo. Aprender a se relacionar é um desafio, é um tratamento específico para si mesmo. Mudar a postura na vida, ao invés de acusar e condenar, eu comunico o que eu senti. Isso é fácil de fazer? Não, gente, pelo menos para mim não é. Quem convive comigo sabe. É difícil, mas é um treino. Na hora da raiva, não conversa. Pede licença, vai fazer uma caminhada, vai lavar o quintal, vai lavar a louça, vai fazer qualquer coisa. Enquanto você está envolvido com o trabalho, um trabalho no bem, um trabalho que seja bom, pode ser lavar roupa, pode ser lavar quintal, pode ser dar passe no centro, qualquer atividade que você movimenta. Você está movimentando energias na alma, que vai ajudar a oxigenar o cérebro, que vai ajudar a pensar melhor na situação. Depois você volta e resolve. Quantas encarnações são perdidas? Quantas relações são destruídas em momento de raiva? Com uma palavra mal falada. Às vezes você disse, não é o que você sente, só estava com raiva. Saiu assim sem pensar naquela hora. Você ama a pessoa, mas às vezes naquele momento, por aquela situação, você ficou com raiva. E você odeia a situação, não a pessoa. Só que a gente fala que odeia a pessoa, entendeu? Que está com raiva da pessoa, mas não é da pessoa, é da situação. Olha a confusão que a gente apronta. E aí acaba com as relações e acaba também ficando doente. Quantos pacientes a gente atende com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade? Quantas pessoas eu atendo com crise de ansiedade gravíssima porque não sabe dialogar? Chega no consultório, fala, e eu pergunto, mas você disse o que você está sentindo para a pessoa? Não, por quê? Acha que eu vou falar isso? Como é que chama isso? Orgulho. Está sofrendo muito por vaidade, por orgulho. Estou falando que é todas as situações, nessa situação específica. Por isso que o Evangelho é para nós a cura. O tratamento, não existe na medicina no mundo nenhum tratamento que supere o que Jesus propôs. Não existe. E para a gente ir terminando, para ter equilíbrio e saúde, cultivar e alimentar os bons pensamentos, alicerçados no Evangelho do amor de Jesus. Isso é prevenção, tratamento e cura para os nossos sofrimentos. O pensamento é o laço que une os espíritos. Pelo pensamento nós atraímos o que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Quer ser bem orientado? Alimente os bons pensamentos. Pensamento negativo é tóxico, joga fora. Substitui por uma música, por uma atividade, uma conversa boa, uma leitura. Não deixa tomar conta. E sempre podemos contar com o amparo do médico das almas, que é Jesus. Não tenha vergonha, não se sinta constrangido, não se sinta a pior das criaturas, porque ele disse, os sãos não precisam de médicos, são os enfermos.
E eu vim para os sofredores, eu vim para aqueles que erram, eu vim como bom pastor. Jesus nos conhece, sabe como a gente é, conhece os nossos defeitos, e Ele veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Olhar para os defeitos, tomar consciência e tentar fazer diferente. Vai ser de uma hora para outra? Não, mas vamos que vamos, a gente consegue. Vamos devagarinho. Agradeço a presença dos irmãos e essa é a mensagem que a gente queria passar nessa noite. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.